Olá, gente, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à nossa Masterclass da Neurociência da Infância. Eu sei que o tempo de vocês é bem precioso, então agradeço muito o tempo que vocês estão aqui comigo. Então, estar aqui hoje não é por acaso, é porque de alguma forma vocês se importam profundamente com o desenvolvimento das crianças e querem compreender o que realmente está por trás do comportamento e compreender ainda o que atualizou nos últimos anos sobre a neurociência da infância. Então, é uma alegria genuína ter cada um de vocês aqui. Sejam todos muito bem-vindos, uma boa noite para quem está chegando agora, fiquem à vontade, peguem uma aguinha, peguem papel para anotar, é muito importante. E antes de começarmos, eu gostaria de dar um recadinho bem legal, bem importante para vocês também. Então, esta Masterclass, ela está gravada, mas só será disponibilizada essa gravação para você que ficar até o final. No final, eu vou lembrar vocês assim, gente, agora podem colocar o nome de vocês, que a nossa equipe vai anotar quem estava presente até o final para receber a nossa gravação. Toda essa aula gravada para que vocês possam assistir depois, analisar, refletir sobre os dados que a gente trouxe para vocês, bem como também os materiais de apoio. Então, vocês terão isso como bônus dessa Masterclass, né, da participação de vocês da Masterclass, e principalmente para quem ficar até o final, tá bom? Então, antes de começar também, eu gostaria de conhecer um pouquinho mais de vocês, né? Sempre parece bastante, às vezes não me seguiam no Instagram, são novos aqui, deixam informações de onde vocês são, qual a profissão de vocês, como que vocês atuam com as crianças. Gente, olhe para cá, porque a minha telinha aí, eu vejo vocês aqui, tá? De onde vocês são, se vocês atuam na clínica, escola, família, se estão na pesquisa, se estão aqui como profissionais, mães, pais, cuidadores. Então, essas respostas me ajudam bastante a ajustar exemplos, aprofundamento, linguagem ao longo da nossa aula, para que o conteúdo não fique abstrato, mas aplicável na realidade de vocês. Outra coisa é que durante a exposição eu vou manter os meus comentários desativados, apenas para mim, né? Vocês vão ver quem está conversando ali, mas eu faço isso para preservar o raciocínio, manter a linha de processamento organizada e garantir que eu não me distraia, né? Que a aula aconteça com clareza e profundidade. Então, mas depois eu respondo todas as perguntas de vocês, sejam aqui as perguntas que ficam no YouTube, ou também vocês podem me procurar lá no direct do meu Instagram. O meu Instagram está aqui, né? Para quem não me acompanha lá, tá bom? Anotem todas as perguntas também no caderno e podem me perguntar por lá, pelo direct no meu Instagram ou aqui também pelo meu e-mail. Agora fiquem à vontade, se acomodem com calma, tenha algo para anotar por perto. O que a gente vai construir hoje aqui não é uma aula superficial, é um convite para ampliar o olhar sobre a infância, como ela realmente é hoje, com base com o que a ciência sabe, nos trouxe até hoje, né? No que o cérebro da criança vive e no que isso exige de nós, quanto profissionais e cuidadores. Então, a ideia aqui não é acumular informações, não é repetir informações que a gente já conhece, né, que a gente vê por aí, então é mudar a forma como vocês vão processar e interpretar o comportamento da criança a partir de agora. Imagino que, para muitos de vocês, esse não seja o primeiro curso, webinar ou palestra sobre comportamento da criança. Então, vamos imaginar que nós todos estamos ali, reunidos, cada um na sua área, cada um com a sua experiência, e a gente faz essa pergunta, né? Será que hoje, o que eu fiz hoje para me atualizar? Será que eu abri uma base científica para pesquisar sobre o que eu estava em dúvida com o meu paciente, com o meu aluno, tentar entender um pouquinho mais do caso clínico, ou uma criança da família que esteja passando por algumas dificuldades? Quantos de nós, né, conseguimos aplicar o que a gente lê, o que a gente estuda, com clareza, com sentido na prática? Produzindo os resultados que a gente espera. Então, a gente espera que a gente abra ali o estudo científico, a gente já sabe tudo sobre aquilo, que será muito claro, que será fácil de ser aplicado, mas a gente sabe que não é isso que acontece, né? Mas a própria literatura em neurociência do desenvolvimento mostra que intervenções aplicadas de forma descontextualizadas, sem uma leitura integrada do cérebro em maturação. O que está acontecendo no cérebro? Do ambiente relacional, da história de desenvolvimento da criança, tende mesmo a produzir efeitos limitados, instáveis, inconsistentes, e parece que a gente não sai do lugar, parece que a gente estuda e não sai do lugar, está ali com o mesmo tipo de intervenção, está ali
agindo no automático, porque a gente não conseguiu desenvolver ainda um raciocínio clínico, um raciocínio educacional, para intervir de maneira mais científica, né? E provavelmente vocês reconhecem esse cenário, né? Hoje, ao abrir uma revista científica de alto impacto, somos expostos a um volume enorme de dados, conceitos achados novos, muitas vezes sem mediação, sem hierarquização, fora de um contexto clínico educacional aplicável, e a gente acaba desistindo de realmente abrir uma base de dados, procurar, às vezes, um estudo científico relacionado àquilo, ao que a gente está precisando. Então, informação, de fato, não falta para nós, né? A gente não falta informação hoje, o problema é outro. O que existe hoje é um excesso de evidências sem critérios de uso. E isso não é um fracasso, não é uma preguiça, né? É uma consequência direta dessa velocidade com que a ciência avança e da dificuldade real de transformar essa evidência científica em conduta clínica e educacional. Então, hoje o meu objetivo aqui é justamente esse, mostrar o que realmente mudou na neurociência do desenvolvimento nos últimos anos, e a partir daí, sim, vocês vão saber como traduzir essas mudanças nas suas decisões práticas, contextualizadas, cientificamente coerentes no trabalho com as crianças. Ou, pelo menos, vocês vão sair daqui refletindo, será que eu estou fazendo certo? Será que eu posso utilizar esse modo de pensar, essa visão da neuroplasticidade ou do transdiagnóstico para olhar para este caso? Tá? Então, essa é a intenção, que a gente saia daqui refletindo com uma outra visão sobre este desenvolvimento. Então, continuando, o meu objetivo aqui, né, com vocês hoje é conversar com dois perfis profissionais diferentes, ambos muito necessários, fundamentais dentro do campo do desenvolvimento da criança, estão precisando muito mesmo. Ah, mas parece que já está um mercado saturado. Não é, o mercado saturado não está. A gente sabe o quão carente todos os profissionais que trabalham com criança estão de informações baseadas em evidências. Então, esses dois tipos de profissionais que eu vou conversar aqui hoje, é um profissional iniciante ou em transição de carreira, de área. Por quê? E calma, a gente tem um segundo profissional. Aqui, o profissional iniciante, o que está fazendo essa transição, ele precisa de um foco, de uma base neurocientífica sólida, organizada e atual, né? Você vai compreender, por exemplo, como que o cérebro vai se organizar. Como que a gente pode olhar a partir dessas atualizações científicas, como que este sistema, como que o cérebro amadurece, e de que forma que este amadurecimento muda de maneira profunda os sintomas, respostas comportamentais, características comportamentais. Isso permite sair daquelas interpretações superficiais, sabe, excessivamente comportamentais, passar a analisar o comportamento, e a gente passa a analisar o comportamento como ele realmente é, que é uma expressão de um cérebro em desenvolvimento, em interação contínua com o ambiente, com os pais, com as relações que o cercam. O segundo perfil de profissionais são os profissionais experientes, que percebem lacunas na prática. Neste caso aqui, o profissional, ele precisa atualizar a sua lente, né, de análise. Precisa revisitar alguns conceitos que tem aprendido há anos, mas confrontá-los e atualizá-los com o que a ciência nos mostra hoje. Então, às vezes, isso implica deixar um pouquinho de crenças nossas, né, sair um pouquinho do automático, porque às vezes, eu já sei o que fazer naquele caso, mas às vezes não se atualiza quanto a isso, né? Às vezes aquele caso não é orientado por mecanismos neurobiológicos, pelo conhecimento destes mecanismos, fundamentado, né, em evidência real de um processo de neuroplasticidade. Então, às vezes, essa mudança não é apenas teórica, ela reorganiza a forma como você vai tomar as decisões, escolher estratégias, interpretar respostas, avaliar a evolução ao longo do tempo. Então, independente do seu ponto de partida, seja você alguém que está começando agora, ou alguém que já faz anos de prática, ao final dessa aula, vocês terão mais clareza sobre o que realmente importa observar no comportamento no cérebro em desenvolvimento, com essas informações científicas atualizadas, e mais segurança, consequentemente, para sustentar as suas decisões, e principalmente uma noção mais clara, né, do próximo passo, se faz sentido, o que está fazendo sentido na sua trajetória profissional.
Então, a ideia aqui não é dar mais informações, é dar uma organização, direção para essas informações. Então, nos próximos 90 minutos, o objetivo aqui é tornar uma coisa bem clara, né? Compreender estes mecanismos neurobiológicos, como eles se organizam, como ajudam a organizar o comportamento da criança e como que a partir deste conhecimento a gente pode também transformar ou olhar a nossa intervenção de outra forma ou de forma mais consistente na literatura científica. Ao contrário de que muitos acreditam, a gente não precisa de anos adicionais de formação acadêmica para começar a aplicar estes conhecimentos de maneira correta e ética e profissional. O que precisa, às vezes, é de lente, critério, organização do raciocínio. Então, ao longo desta Masterclass, a gente vai apresentar esses frameworks que eu organizei, que eu construí, a partir dessas atualizações, para ajudar você a organizar este raciocínio clínico educacional, reduzindo, né, essa complexidade, sem perder este rigor científico também, tá bom? Então, nesses 3 objetivos, a gente vai estruturar as intervenções, vou trazer exemplos também alinhados à neuroplasticidade. Mas tão batido esse tema, né, de neuroplasticidade, eu já sei o que é isso. Calma aí. Vamos ver. Interpretar o comportamento infantil com base nos mecanismos neurobiológicos reais e parar de trabalhar nessa tentativa e erro, né? Interpretar o comportamento, achar que é uma coisa e acaba sendo outra. O mecanismo neurobiológico não faz sentido para aquela fase. Então, existem várias interpretações, né? Então, tudo isso será mostrado para vocês, né, aqui ao longo dessa Masterclass também, tá? Então, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Já aconteceu comigo, tá? Já aconteceu de eu sair de uma escola, de um atendimento, pensando assim, eu sei que essa criança não é assim, tem algo a mais, mas eu não sei explicar o que está acontecendo. E eu não sei se isso já aconteceu com vocês, tá? Aquela sensação, aquela angústia, aquela frustração, não consegue nem para explicar para os pais, nem consegue explicar para os professores ou para quem conduz aquela criança. Então, é aqui que a maioria trava, porque percebe que algo não está fechando, é muito diferente, né? Do que está por trás, a gente vai supondo coisas. Hoje, olhando para este slide, pode até parecer que o meu caminho foi bem retinho, né? Aquela coisa linear, previsível, formação, especialização, mestrado, doutorado, pesquisa, pós-doutorado, coordenação. Mas tudo isso me ajudou a olhar, a interpretar, a formar este meu raciocínio clínico e pedagógico, né? Quando eu vejo esse slide, ele é um caminho, assim, que tem muitas turbulações, muitas imprevisibilidades, né? Muitos acontecimentos, mas também teve muitas conquistas, que hoje me ajuda muito a entender, que me ajuda muito a ajudar outros profissionais. Então, eu já produzi, né, ciência de alto nível, eu já passei uns apuros em congressos sem falar inglês, já passei por tudo isso, mas eu queria contar outra coisa para vocês, deixa eu ser bem honesta, né? Eu era aquela pessoa bem impulsiva, assim. Eu era exatamente aquela profissional e mãe que compra aquelas coisas todas, sabe? Comprava os recursos, tem vários recursos aí, especialmente aqueles mais bonitinhos, que custavam quase metade da minha bolsa de doutorado. Pois é, eu comprava várias coisas, mas às vezes eu levava tudo para casa, tentava aplicar com os meus filhos, algumas coisas davam certo, testava as estratégias, métodos, materiais, mas eu sentia ainda que faltava, sabe, parece que uma coisa era desconectada da outra. Eu saía do laboratório, passava lá, comprava as coisinhas, mas era desconectado. Por que eu estava fazendo aquilo ali? Mas como que eu sabia que estava funcionando aquilo ali? E quando não estava funcionando? Então, e essas tentativas cansavam, sabe? Essa tentativa sem critério cansa mais ainda. Na prática, eu tinha bastante conhecimento teórico, tenho bastante conhecimento teórico, mas existia um abismo entre o que eu estudava e o que eu via acontecer na vida real das crianças. Gente, por muito tempo eu achei que esse desconforto era meu, que eu precisava estudar mais, comprar mais, fazer mais cursos, até que veio 2022, nessa época a ciência avançou muito, muito rápido, estudos de neuroimagem, de neurogenética, revelando como o cérebro da criança realmente funcionava, mas ainda lá fora, no mundo real, o cenário era outro. Eu via os pais sem entender o comportamento, tentando ver se era esperado
aquele comportamento ou não para aquela idade, profissionais inseguros, pulando de técnica em técnica, fazendo diversos cursos, escolas sobrecarregadas. Então, esse era um abismo que ninguém falava. E agora eu te pergunto, estamos em 2026, a ciência continua avançando, talvez mais rápido do que nunca, mas o cenário, será que mudou na mesma velocidade? Ou ainda estamos tentando encaixar as crianças em modelos que ainda não acompanham, que a gente já sabe sobre o cérebro do desenvolvimento? Foi neste ponto que eu entendi que o problema não era falta de conhecimento, era como este conhecimento estava organizado, ou não estava, né? Hoje eu coordeno uma pós-graduação em neurociência do comportamento da criança e percebo, acompanho centenas de profissionais que atuam em consultórios, escolas, instituições, sigo pesquisando, publicando, colaborando com universidades no Brasil e fora dele, mas nada disso teria sentido se eu não tivesse sido antes aquela ali, né, comprando as minhas coisinhas, né, na falta de conexão de uma coisa com a outra que a gente encontra um caminho. Então, o que mudou de 2022 até 2026, né, a informação deixou de ser privilégio. Hoje a gente abre uma página, fala sobre regulação, sobre cérebro, tem inteligência artificial. Hoje ela chega para todos nós, pais, professores, profissionais, redes sociais, cursos rápidos, posts, vídeos. O que mudou não foi o acesso a este conteúdo. O que mudou, e isso é bem decisivo para nós, quanto profissionais, foi o nível de responsabilidade de quem atua com crianças. Então, o que diferencia o profissional hoje, né? Não é mais saber o nome das coisas, não é ter mais aquele conhecimento teórico robusto, mas ter critério para decidir o que usar, quando usar e com qual objetivo neurobiológico usar dentro do contexto do neurodesenvolvimento. Então, isso deixou de ser um diferencial e virou responsabilidade nossa, virou responsabilidade do profissional. De um lado, a gente vê pessoas repetindo conceitos, palavras, córtex pré-frontal de um lado para o outro, funções executivas, regulação emocional, muitas vezes pessoas que pegam, né, algum tipo de conhecimento superficial e acabam replicando palavras que todo mundo já ouviu. Do outro lado, estamos nós, profissionais que precisam dar um passo à frente. Eu falo que precisam dar um passo à frente porque essas atualizações, essas informações estão chegando muito rápido. Então, não só para aprender nome, e às vezes nem só a função, é mais do que a nossa obrigação entender a função, mas para entender quando este sistema é recrutado, em que fase do desenvolvimento, quais condições ambientais e emocionais, com qual custo neurobiológico para a criança, porque às vezes falar de córtex pré-frontal não muda nada, se você não sabe se aquele cérebro, às vezes, né, tem condições reais de sustentar uma demanda que você está impondo. Então, entre 2022 e 2026, a grande virada não foi de informações, não foi informacional, foi criterial. Então, quem não desenvolveu critério, começou a aplicar tudo que viu. Quem desenvolveu critério e raciocínio clínico passou a escolher melhor. E é exatamente essa diferença que começa a separar quem repete tudo, que realmente vê, e daquele que realmente intervém com base na neurociência do desenvolvimento. Então, é exatamente isso que eu quero compartilhar com vocês agora, tá? Nos próximos minutos, eu vou mostrar para você 3 pilares, segredos, que mudaram completamente a forma como profissionais entendem e intervêm no comportamento da criança. Eu falo que segredos não são segredos, né? Na verdade, são pontos, fatores importantes, que às vezes está lá no laboratório, está lá na pesquisa, mas que não chegam até nós, profissionais da infância. Então, estes são os mesmos 3 pilares que eu uso na pós-graduação também, né? O mesmo que transforma, às vezes, a prática, a visão, o raciocínio clínico dos profissionais, e que, se você prestar atenção e aplicar, vão mudar a sua forma de ver o comportamento da criança também, hoje, em 2026, com todas essas mudanças que aconteceram. Porque uma vez que você vê o cérebro da criança com essa lente, você nunca mais consegue voltar atrás, tá, gente? Guardem essa frase, guardem essa frase. Teve uma aluna minha que falou exatamente isso. Daí eu guardei essa frase e realmente é isso. Eu nunca mais chego agora na escola e começo a ver a criança realmente o que está acontecendo no cérebro, o que está acontecendo no ambiente para aquele tipo de comportamento. Então, pegue papel e caneta, gente. A gente vai entrar nos pilares.
Neste primeiro momento, eu vou apresentar os pilares, depois, num segundo momento, a gente vai se aprofundar neles, tá? Então, o primeiro pilar é neuroplasticidade em evidência. Ah, Dai, mas eu já estudei tanto neuroplasticidade, que chato, né? Isso de novo. Mas o que é neuroplasticidade em evidência? Cada vez mais os estudos estão mostrando que o cérebro tem vários períodos, picos de alterações diferentes do que a gente já conhecia. Então, por exemplo, um período crítico que todo mundo conhece é do nascimento, né, até os 3 anos de idade, um pouquinho antes do nascimento, na gestação até os 3 anos de idade. Mas isso já mudou. Ele continua sendo um pico de um período crítico, né, um pico de alto funcionamento, de alta organização cerebral, mas existem vários outros períodos curtinhos durante todo o processo de desenvolvimento, durante toda a formação daquele cérebro. Existem cada vez mais evidências mais sofisticadas sobre neuroplasticidade. Como o cérebro muda, não é só naquele conceito de que neurônio, sinapse, potencial de ação, LTP, LTD. Normalmente, esse conhecimento está restrito ao quê? Ao funcionamento básico do neurônio, uma sinapse química e elétrica, é muito importante saber tudo isso também, tá? Não estou dizendo que não é importante, mas é o que a gente já tem de base, agora a gente precisa passar a base, né? Estar aquele passo à frente. A plasticidade sináptica, LTP e LTD, para quem não conhece isso, é muito importante aprender também. E a ideia geral de que o cérebro muda com a experiência. Legal, é isso. Isso é fundamental, mas não é o suficiente, às vezes, para orientar uma intervenção, porque na prática isso vem tudo muito complexo. O comportamento, ele não vai emergir daqueles neurônios isolados, né? Não é tão simples assim. Então, ele emerge do quê? Né? De redes, circuitos muito dinâmicos dentro do cérebro, dentro de um tempo específico, dentro de uma hierarquia funcional específica. Então, a neuroplasticidade, que interessa para nós, quanto na prática clínica educacional, hoje responde perguntas muito diferentes, como assim? A gente pode perguntar assim, né, um profissional bem atualizado, qual sistema, então esse profissional sabe que existem sistemas no cérebro, sabe que existem redes cerebrais no cérebro, está plástico agora, ou seja, está naquele pico de desenvolvimento, de organização cerebral, e qual que não está? A segunda pergunta. Essa mudança do comportamento daquela criança ali, ela reflete algo estrutural, de mudança mesmo do cérebro, estrutural das regiões cerebrais, ou apenas é compensatória? Porque a gente tem vários comportamentos compensatórios também, a criança também. Nem sempre é o que está refletindo uma mudança funcional no cérebro. Essa intervenção sustenta o próximo estágio de desenvolvimento, ou às vezes não faz sentido, ou às vezes não faz diferença. Uma das maiores armadilhas da prática com criança é confundir essa melhora, às vezes, do comportamento, daquela característica, com mudanças neurobiológicas reais, né? Às vezes a gente acha, nossa, que legal, agora que eu melhorei o córtex pré-frontal. Como que a gente sabe isso? A gente ainda não tem como mensurar, mas a gente tem como ter um mapinha para se situar. Então, a gente está aqui, neste período. O que está acontecendo neste período, naquele córtex pré-frontal? Não, ele está trabalhando nisso agora, ele não está trabalhando no que eu imaginava que era. Que é isso que esses estudos científicos nos mostram. Eles ajudam a esclarecer por que intervir no comportamento que a gente está vendo não é o mesmo que intervir naquela função, naquele momento, daquele cérebrozinho da criança. Então, essa importância desses estudos, essa mudança, né, de visão sobre neuroplasticidade, é que nem toda melhora do comportamento, de características comportamentais, indica uma neuroplasticidade real, uma mudança real naquele cérebro, né? Então, a criança, ela se desenvolve por muitas reorganizações dinâmicas, de mudança, de direção de neurônios, de direção de fluxos, de amadurecimento hierárquico, não apenas pelo treino, às vezes, repetido de comportamentos, que é o que, às vezes, é importante o treino, sim, muito importante, não estou dizendo que não, mas a gente precisa olhar de uma forma mais ampla para aquilo, tá? Portanto, a neuroplasticidade baseada em evidência exige o quê? Intervir nos sistemas neurais, entender quais são esses sistemas neurais que organizam o comportamento e não apenas no que a gente vê, nas respostas observáveis, tá?
Calma aí, gente, a gente vai se aprofundar mais nesse pilar, tá? Eu vou explicar um pouquinho mais, vou trazer um exemplo também de como a gente aplica este conhecimento na nossa prática. Então, se no pilar 1 a gente tem, claro, né, de que todas as vezes melhora, às vezes intervenção, às vezes não representa uma neuroplasticidade funcional, o passo seguinte é inevitável. Então, mesmo quando a intervenção tem potencial de mudar o cérebro, ela só vai funcionar se aplicada no momento neurobiológico certo. Então, o nosso cérebro passa por muitas fases, muitas mesmo. E hoje a gente sabe, né, através de todos estes estudos que vêm nos mostrando através de imagens, de estudos de neurogenética, que o cérebro passa por fases neurobiológicas importantes. O que são essas fases neurobiológicas importantes? São aquelas janelas de oportunidades? Gente, vamos mudar este termo de janela de oportunidade, porque isso é uma forma didática de entender o conceito, né, o contexto, mas cientificamente não é sustentada essa ideia da janela de oportunidades, ou pelo menos ainda não é, né? Então, a ideia de que existem o quê? Fases, picos, vamos supor assim, né? Picos mesmo, como se fosse um gráfico. Existem vários picos, pequenininhos, outros maiores, outros mais importantes, outros menores, que acontece o que nestes picos, né? Uma alteração de mudança mesmo, alteração significativa de neurônios, de estrutura, de funcionalidade das regiões cerebrais envolvidas naquele amadurecimento, naquela mudança. Então, são fases neurobiológicas importantes. E essas fasezinhas, às vezes, ela não é observada no comportamento da criança, né? Às vezes a gente não tem este mapinha que nos mostra em qual fase, o que acontece, quais redes neurais são importantes, quais redes neurais que mudam naquela fase, por que isso é importante na prática? Então, como que isso nos faz, né, entender um pouquinho melhor a criança, tá? Então, a neurociência contemporânea nos mostra que isso não é mais sustentável. Abre janela, fecha a janela. Abre janela, fecha a janela. Não tem isso, tá, gente? São picos. E não abre e fecha. Eles têm um mecanismo, sim, de mais intensidade e menor diminuição daquela intensidade, tá? Mas é bem diferente do que bloqueou total, fechou total. De forma geral, esses estudos mostram, né, que o cérebro em desenvolvimento não muda de maneira linear. Então, o nosso cérebro não é aquela coisa assim bonitinha, nem homogênea. Ele se reorganiza ao longo do tempo por meio de vários períodos neurobiológicos hierárquicos em diferentes redes, sistemas, que impactam consequentemente na aprendizagem, nas tomadas de decisões, nas funções executivas, na regulação emocional e assim por diante, tá bom? A partir disso, a gente entende que aprender algo eficaz requer que o cérebro esteja em um estado neurobiológico compatível com aquele ou com aquela aplicação, com aquele conhecimento, com aquele aprendizado, né? Que o cérebro esteja codificando, consolidando e integrando essas novas informações. Para que a gente saiba disso, realmente a gente precisa entender um pouquinho mais, se aprofundar um pouco mais sobre essas fases neurobiológicas. Então, vamos voltar ainda neste pilar, né? Vamos entender um pouquinho mais. Mas o próximo pilar, o terceiro pilar, das atualizações científicas da infância, é isso que chamamos de lógica transdiagnóstica. Particularmente, eu acho ele mais complexo, né, mais desafiador de entendimento. Assim. Durante muito tempo, a gente aprende a trabalhar assim. Essa criança tem TDAH, então ela faz isso. Essa criança tem ansiedade, então ela faz aquilo. Essa criança tem TEA, então ela faz isso mais aquilo. Os estudos hoje estão mostrando que o diagnóstico não é uma unidade biológica principal do cérebro. Estudos genéticos grandes, publicados em revistas reconhecidas mundialmente, mostram que muitos transtornos diferentes compartilham os mesmos riscos biológicos. Peraí, gente, eu fui ver se o meu microfone estava tudo ok. Tudo ok por aí? Acho que sim, né? Então, as mesmas variantes genéticas, ou seja, né, as mesmas variantes genéticas, elas podem afetar redes semelhantes de controle, emoção, atenção, regulação, e isso só vai expressar de formas diferentes dependendo do desenvolvimento, do ambiente, da história daquela criança. Por isso, quando a gente olha só para um diagnóstico, a gente corre o risco de interpretar de errado ou no lugar errado.
esse diagnóstico ele está evoluindo, né? Essa nossa visão de diagnóstico. Então, esses estudos, eles abordam justamente isso, aumentam a nossa visão de diagnóstico. Eu gosto de resumir assim, né, que o diagnóstico é um mapa importantíssimo, sem aquele mapa a gente também se perde. Mas o mecanismo é um caminho, o mecanismo neurobiológico, se a gente entende o mecanismo neurobiológico daquilo, a gente já está no caminho, já está entendendo. E o caminho, é este caminho que vai decidir essa intervenção. Então, se a gente parar no caminho, a nossa intervenção também para. Trabalhar de forma transdiagnóstica não é ignorar o diagnóstico, é não parar naquele diagnóstico. Então, é aprender a olhar para todos os circuitos, para todas as redes, para os estágios de desenvolvimento e perguntar assim, o que esse cérebro consegue fazer agora? O que ele ainda não consegue? Qual o sistema que está sobrecarregado? Qual que está funcionando agora e não está funcionando tão bem ou está em transição agora? Então, são perguntas que profissionais que já estão um pouquinho mais à frente devem se fazer. Antes de a gente seguir, deixa eu fazer uma pequena pausa. Enquanto isso, a gente não precisa anotar nada, para a gente tentar, não é para tentar entender tudo de uma vez, é para que a gente possa estar aqui, tentando assimilar essas informações, né? Porque o que vem a partir daqui não é aquele tipo de conteúdo que você consome e deixa, né? E segue o dia. É o tipo de coisa que muda a forma como você olha para uma criança. Eu tenho uma aluna que ela fala assim, ó, Dai, eu terminei este módulo, mas eu preciso mais de um mês para assentar este conhecimento, para assentar essas informações. Então, o conhecimento científico é assim, ele não é uma coisa simples de interligar, né, com a nossa realidade. Ele precisa deste tempo para a gente raciocinar em cima dele, tá? Por isso que quem ficar aqui até o final da Masterclass vai receber essa Masterclass gravada, porque vai poder reassistir, analisar o que isso pode fazer, né, o que isso pode mudar a minha prática, o que isso pode mudar a minha visão. Então, a gente vai falar a partir de agora que a gente vai entrar nos pilares, tá, gente? É só introduzir esses pilares. No que realmente funciona, né, no que os estudos estão trazendo hoje, como que está reorganizando o nosso pensamento em relação ao comportamento da criança. Então, a gente vai com calma, escutar, deixar as nossas ideias assentarem, e vamos lá. Bom, dentro deste nosso primeiro pilar, que é a neuroplasticidade em evidência, a gente precisa perguntar assim, ó, muda para onde, né? Muda o que dentro do cérebro? Muda os neurônios, muda as redes cerebrais, muda as regiões cerebrais. E como que essas regiões se organizam hierarquicamente? Então, a gente já tem um conhecimento, principalmente quem é da área da infância, né, profissional da infância, já tem um conhecimento de que as estruturas subcorticais, elas amadurecem antes do que as estruturas corticais. Quanto tempo que isso leva? Então, depende de cada estrutura, depende de cada função, depende de cada integração. Eu sempre ensino dentro da pós, dos meus cursos, que a gente não pode separar as coisas no cérebro, embora a gente tenha que estudar separado, porque é muita informação. Mas depois que acontece, o que está acontecendo aquele comportamento, a gente precisa integrar tudo isso. Então, não é um cérebro separado. A criança não está só sentindo, a criança não está só processando emoção, ela está processando emoção, sentindo, processando a cognição, processando a visão, a audição e várias outras funções, né? Então, a gente precisa lembrar disso, porque a gente tende a separar as coisas. Então, o que acontece também, né? Alguns estudos são particularmente muito importantes para a nossa área. Eles trazem informações, eu sempre falo que são estudos pontapé, eles dão pontapé e se virem com essa informação, vão pesquisar mais, vão se aprofundar mais, e são muito importantes esses estudos, né, porque eles não só dão o pontapé, mas eles dão a base do pontapé, onde que vocês devem pesquisar mais. Então, a neurociência do desenvolvimento, às vezes, ela não conseguia demonstrar de forma robusta como as dinâmicas espaço mesmo, né, espaço dentro do cérebro, e tempo, qual o tempo de todo esse processamento no cérebro se organizava e amadureciam na infância até a vida adulta, né, a idade jovem adulta.
Então, a contribuição destes trabalhos não é mostrar, assim, mais ativação de uma área e de outra, é mostrar que o desenvolvimento acontece através de uma reorganização progressiva, dinâmica neural, ou seja, muda para onde a atividade vai, para quanto tempo que aquela atividade vai ficar, quanto tempo que ela vai se propagar, com quem que ela vai interagir, essa interação, o que que significa essa interação e quanto tempo que o cérebro vai permanecer em determinados modos funcionais. Então, é bastante coisa, né? Dentro do período de neuroplasticidade, isso existe muitos mecanismos para sustentar isso, muitos mesmo, gente, proteínas, moléculas, epigenética, tudo isso, né, se ajudando, se integrando para formar essa neuroplasticidade. Por isso que a gente não pode diminuir este conceito de neuroplasticidade, né? Identificamos 3 grandes eixos, né, em alguns estudos, de propagação funcional, que estruturam o cérebro, né, ao longo do nosso desenvolvimento. Então, peraí, a gente pode dividir, então, em 3 eixos. Eixos não são regiões cerebrais, tá? Eixos são algumas regiões cerebrais juntas. Então, não são redes também, são eixos, diferentes de redes neurais. O eixo sensório associativo. O que é eixo sensório associativo? Então, a criança, ela sente e interpreta, mas primeiro ela tem que sentir e depois interpretar. A gente vai, e esse eixo sensório associativo, ele explica como o cérebro aprende a transformar um estímulo em experiência organizada, né? A gente sabe que para muita criança é muito difícil isso, transformar um estímulo em uma experiência organizada, até para nós às vezes é difícil. Ele mostra como o cérebro passa a sentir e reagir para integrar, interpretar e controlar. Então, na prática clínica educacional, isso pode aparecer como, assim, né? Uma hipersensibilidade sensorial, reações explosivas a estímulos simples, dificuldade de filtrar o ambiente, cansaço rápido, irritabilidade, não porque a criança não sabe se controlar, mas porque este controle associativo ainda não consegue modular uma entrada sensorial, às vezes não consegue interpretar de forma adequada aquele estímulo. Então, outro eixo significativo, bem importante também, é o eixo tarefa positiva default. Esse eixo quase ninguém conhece, é um eixo novo, né, é uma forma didática nova que os estudos científicos vêm nos ajudando, nos auxiliando nessa interpretação do comportamento. Então, esse eixo, ele, de um lado, estão as redes tarefas positivas. O que são redes tarefas positivas? São redes ativadas quando a criança precisa agir sobre o mundo, manter a atenção na aula, seguir regras, resolver problemas, inibir impulsos. Então, essas são as tarefas positivas. Do outro lado está a rede de modo padrão, que é o Default Mode Network, que é o DMN. Não sei se alguém já leu sobre isso, já estudou sobre isso, mas é uma rede importante, uma rede neural, que conecta várias regiões cerebrais, várias, que muda muito, né, que processa muito, ajuda no processamento do nosso comportamento. Então, ela é ativa quando o cérebro está voltado para o quê? Para o nosso processamento interno, como imaginação, pensamento autobiográfico, compreensão social, construção do self, integração emocional e sentido das experiências. Então, quando o cérebro deve estar voltado para fora, que é a tarefa, e quando ele precisa estar voltado para dentro. Esse eixo precisa estar muito bem alinhado. Porque, às vezes, acontece o quê? Né? Da criança tá brincando, ela está lá na rede de modo padrão ativo, imaginação, criatividade, mas ela precisa parar aquilo e fazer uma tarefa em cima da mesa, com uma estrutura rígida, com uma tarefa que ela não tem nenhuma motivação de fazer, porque é matemática e ela acha muito difícil. Como que esse eixo está trabalhando? Mas não é somente como ele está trabalhando, ele dá sustentação, ele tem sustentação para isso, para ter essa flexibilidade, mudar, né, essa integração dessas redes. Vamos lá. Outro eixo é o eixo somato-motor visual, então descreve como o cérebro organiza a relação entre o corpo, movimento, visão, para entender o mundo. Então, de forma simples, ele explica como a criança passa de agir com o corpo para agir com intenção e coordenação. Então, um ponto central é este, né? Esses eixos, eles não são fixos.
eles são integrados, mas eles são muito dinâmicos. Então, eles mudam de prevalência, de direção, de papel, conforme o cérebro amadurece, conforme é necessário para o cérebro em desenvolvimento. Mas daí tem outra coisa, Dai. E criança que passa por adversidades. E aí muda todo o contexto, porque o cérebro vai adaptar o funcionamento desses eixos, tá? Para as situações adversas. E daí é uma outra masterclass, né, gente? Entrando em traumas e adversidades, a gente já entra num processo neurobiológico já um pouco diferente do que a gente da proposta de hoje. Mas vamos lá. Pense em uma criança de 7 anos, tá? Ela é sempre elogiada por todos, tem aquele comportamento bem exemplar, poucas demandas, faz o que é pedido, obedece, né? Não se envolve em conflitos, obedece no sentido visão adulta, né? Aprende o conteúdo esperado, nada chama atenção como dificuldade, mas aos poucos surgem esses sinais discretos de que ela começa a apresentar uma rigidez excessiva, sabe? Quando muda alguma coisa, tem desconfortos intensos quando não sabe exatamente o que é para fazer, uma necessidade constante de instruções detalhadas, uma ansiedade silenciosa, às vezes disfarçadas de crises de ansiedade. Então, o que está acontecendo naquele cérebrozinho, né? Dentro dessa visão de neuroplasticidade? Essa criança, ela passou cedo por demandas, muitas vezes, que exigiam controle cognitivo e comportamento regulado. Então, ela passou cedo por quê? Né? Pelo eixo tarefa positiva default, entre o foco externo e o processamento interno. Ela tinha que regular o seu processamento interno para manter o foco externo, com pouco espaço para exploração, improviso e erro. Então, funcionalmente, o cérebro acelerou. Acelerar, o cérebro pode acelerar. Ele pode acelerar, inclusive, a neuroplasticidade de uma fase depois daquela. Então, ele acelera a entrada no eixo tarefa positiva. Mas como que acontece isso? Gente, é muito fascinante, assim. Tem moléculas específicas que aceleram esse processo. Tem mecanismos específicos que aceleram. Isso é uma forma de adaptação que o cérebro fez quando ele não conseguiu fazer isso, ele precisou se adaptar para fazer isso. Então, ele puxou, ele muda a epigenética daquele cérebrozinho e ele puxa, né? Ele estimula a síntese daquelas moléculas que vão estimular a produção e que vão trazer essa neuroplasticidade para antes, né? Um amadurecimento antes, mas isso não significa que é funcional e que é bom. Então, antes da criança de consolidar plenamente o que é a transição natural, né, da ação, da integração associativa, ou seja, pouca permanência em modos de exploração corporal, sensorial, pouca tolerância, ou às vezes não estruturada, pouca prática em transitar em interação espontânea e organização interna. Isso acontece em um período sensível, não porque faltou estímulo, né, mas porque faltou variabilidade funcional e faltou entendimento para compreender uma exigência que aquele cérebrozinho não conseguia lidar. Então, o comportamento externo é funcional e ele se adapta, né, ele se adapta ao ambiente, mas essa adaptação nem sempre é funcional. O desenvolvimento saudável, ele envolve passar tempo suficiente em cada modo funcional, né? Em cada partezinha daquela neuroplasticidade, daqueles picos que eu falei, nos períodos críticos. Então, e outra coisa, né? A forma com que a gente entende período crítico mudou profundamente. Hoje a neurociência, ela não fala mais naquele modelo abre e fecha, né? Como se o cérebro tivesse janelas que simplesmente se encerram. O que os estudos mais recentes mostram é que existe algo muito mais sofisticado aí. O neurodesenvolvimento, ele acontece por camadas de plasticidade organizadas em picos temporais de maior sensibilidade, ou seja, isso aqui não são janelas, são picos temporais, ou picos temporais por quê? É um pico, está acontecendo uma mudança significativa em um determinado tempo. E então isso significa que diferentes circuitos amadurecem em ritmos distintos, existem momentos de maior disponibilidade biológica para certo tipo de aprendizagem, reorganização. Então aqui a gente observa que existe período crítico e período sensível. O período crítico é aquele período que realmente assim, muda muito, dá aquela mudança, aquela reforma, sabe quando a gente passa reforma dentro de casa, assim, que tudo é poeira, tudo tá sujo, tudo tá fora do lugar, e depois quando a gente bota tudo no lugar, a gente respira, assim, aliviado? Pois é, o período crítico é isso, o período crítico é a nossa reforma, mas só que é uma construção inicial, que é
que é aquele caos, né, às vezes, que é um caos neurobiológico muito necessário e importante, porque se não tem esse caos neurobiológico naquele momento, também isso impacta nas outras fases de desenvolvimento. O período sensível é a fase depois, ele fica sensível, ele fica aberto à experiência, ele fica moldável, né? Ele fica esperando, as moléculazinhas ficam esperando um estímulo do ambiente para aquilo. Então, este período sensível também é muito importante, mas dentro de todos os períodos críticos e sensíveis, existem realmente períodos importantíssimos para determinadas habilidades e funções, e que a gente sabe hoje que existem vários deles, né, durante todo o desenvolvimento do cérebrozinho. Então, a eficácia de uma intervenção, ele vai depender quando e onde ela incide no cérebro em desenvolvimento. Então, intervenções tendem a ser mais eficazes quando o alvo neurobiológico, um circuito, uma rede, um sistema funcional, está em fase de maior maleabilidade para aquele tipo específico de ajuste. Então, por exemplo, você não vai falar assim, olha, agora eu vou fazer essa atividade com fulano porque vai estimular o desenvolvimento cognitivo. Não, porque vai estimular rede X, porque essa rede X está sendo agora segmentada e ela está passando por uma mudança, porque agora ela está integrando com outra rede. Então, são palavras também, né? Outras palavras, não é apenas o que a gente faz com a criança que importa, mas se a gente está entendendo o que a gente está fazendo, mas quando o cérebro dela está biologicamente preparado também para responder àquele estímulo, tá? E aí que a gente entra, então, no pilar 2, da fase neurobiológica. E essa fase neurobiológica é um dos frameworks, assim, que mais mudou a forma de pensar e de intervenção, né, como eu falei antes. Então, porque o cérebro não muda apenas por regiões isoladas, como o córtex pré-frontal, depois é o hipocampo, não, ele muda pela configuração das redes. E existem, como eu falei, de 7 a 8 redes funcionais, e elas se integram, elas se separam quando necessárias, elas se integram quando necessário, e elas se comunicam com outros tipos de redes ao longo do tempo, ao longo do desenvolvimento. Então, esses estudos mostram que essas configurações, elas seguem trajetórias específicas do desenvolvimento. Em alguns momentos, o cérebro está mais integrado. Aqui tá, gente, é uma imagem da rede de modo padrão, tá? Integrada. Veja que existem vários pontozinhos no cérebro, né? Várias regiões cerebrais que integram os comportamentos. Então, a gente está saindo daquela assim, ó. De tal área cerebral é assim, de tal área cerebral é assim. Não, porque existe uma integração desses estímulos. Existe um funcionamento de redes neurais que precisam estar integradas nos momentos certos, porque às vezes elas precisam estar separadas nos momentos certos, dependendo da fase do desenvolvimento. Então, depois a criança alcança um nível mais eficiente, né, de integração dessas redes neurais. Isso significa, por exemplo, que duas crianças da mesma idade podem ter fases neurobiológicas completamente diferentes, mesmo apresentando comportamento parecido. Então, é isso que os estudos mostram hoje, por isso que eles nos abrem portas para estudar mais sobre essas diferenças das fases neurobiológicas, né, do desenvolvimento. Então, vamos seguir com um exemplo. Tá? Um exemplo até que comum na prática. Então, pense em uma criança de 8 anos, que no ano anterior, ela escrevia dentro do esperado, a letra era a coisa mais fofa, bonitinha, dentro tudo certinho, frases simples, escrevia, uma organização básica no papel. No ano seguinte, essa mesma criança começa a apresentar mudanças, começa a preocupar. A letra fica mais desorganizada, o traço mais irregular, perde alinhamento no caderno, demora mais para escrever, a leitura fica mais rápida, regrediu. Então, a leitura mais comum, a nossa leitura do comportamento dessa criança, né, mais comum e rápida é assim, né, essa criança regrediu, ela está desatenta, ela está com preguiça, ela está desaprendendo. Poucos profissionais fazem a associação com algo diferente. Não, peraí. Vamos entender em qual fase que essa criança está, 7, 8 anos. Então, está agindo, essa rede cerebral aqui, ela está mudando, né? A sua forma de integração, o seu funcionamento. Pode ser, então, uma reorganização interna dessas redes cerebrais. Pronto, isso muda, tira aquela nossa visão superficial de que ela está regredindo. Regredindo por quê? Que ela mudou? Mudou por quê? Para o cérebro, tudo tem sentido, tudo tem uma lógica. Então, o que os estudos ajudam, né, nos ajudam a enxergar é que entre
7 ou 9 anos de idade, o cérebro passa por uma fase intensa de segregação funcional dessas redes. Então, na prática, isso significa que as redes motoras, visuais, executivas começam a se diferenciar, de integrar, elas se diferenciam, ou seja, elas se separam. Eu sou a visual, eu sou a motora. Antes, elas meio que suportam uma função da outra, porque o cérebro ainda está pouco desenvolvido, né? Mais ou menos isso. E essas redes ainda não voltaram a se integrar de forma eficiente. Então, durante todo esse período da escrita, que depende, né, de uma coordenação fina, visão, movimento e controle executivo, passa a exigir mais esforço daquele cérebro que está tentando organizar outra coisa. Não porque a criança perdeu a habilidade, mas porque o sistema que sustenta essa habilidade está se reorganizando por dentro. E o que a gente faz com tudo isso, né? Se eu tentasse resolver aqui, a gente resolve, tenta implementar uma intervenção complexa desde o início para essa criança, a gente vai levar algumas horas. Então, não é a ideia aqui, né? Todas essas camadas, e tentar entender todas essas camadas de desenvolvimento, também aqui, eu estaria simplificando demais algo que é estruturalmente muito complexo. Então, exige o quê? Organização do raciocínio clínico. Para ter uma organização do raciocínio clínico, a gente precisa entender realmente o que está acontecendo. Voltamos então, agora a gente parte para o pilar 3, que talvez seja o mais desafiador. Os transtornos, eles não são caixas isoladas, eles são configurações diferentes de um mesmo sistema biológico em desenvolvimento. Quando você olha para essa imagem, TDAH até ansiedade, o que costuma acontecer geralmente, né, é que a gente separa, classifica, organiza, né, que o TDAH é isso, mas isso é normal também. Mas o cérebro não se desenvolve em gavetinhas, né? A lógica transdiagnóstica, que os estudos científicos vêm mostrando, parte de um ponto fundamental, que o cérebro não liga a um transtorno específico, ele organiza o desenvolvimento a partir de mecanismos neurobiológicos básicos, e estes mecanismos podem se expressar de formas diferentes em diagnósticos diferentes. O que muda, portanto, né, não é o sistema, é como ele se combina, quando amadurece, com que intensidade, que contexto. E é esse tipo de olhar, né, de visão, que permite intervenções mais precisas, éticas, eficazes, porque você passa a olhar com o cérebro daquela criança que está funcionando, né, não naquela caixinha do que vai apresentar de características. É claro que, óbvio, que a gente vai dar prioridade para aquelas características que a criança tem mais dificuldade, mas o ponto central da visão transdiagnóstica é que a gente começa a passar a ler mecanismos, independente se ele está sendo influenciado pelo transtorno ou não, porque às vezes existem genes de outras funções, às vezes de outros transtornos psiquiátricos, como ansiedade, depressão. Uma criança, ele recebe, vamos supor, né? Uma criança, vamos para o nosso exemplo, uma criança recebe o diagnóstico de TDAH aos 6 anos de idade. Então, nós, como profissionais, vamos montar o nosso grupinho de profissionais baseados em evidências atualizadas. A gente vai analisar este caso. Então, essa criança chegou de profissionais que eles olharam o quê, né? Apenas o diagnóstico, iniciaram intervenção clássica voltada no treino de funções executivas, nas tarefas prolongadas de atenção sustentada, no aumento, né, gradual da exigência cognitiva, e tudo isso fez sentido, claro. Fez sentido, foi importante, mas há um detalhe importante, né? A história familiar daquela criança. O pai tem um histórico de ansiedade, a mãe um histórico de depressão, o tio com um diagnóstico de transtorno bipolar. Do ponto de vista genético, a gente sabe hoje, com evidências robustas, que o TDAH, a ansiedade, depressão, bipolaridade, compartilha grande parte da arquitetura genética, especialmente genes ligados à sinapse, à plasticidade, à regulação dopaminérgica, glutamatérgica, desenvolvimento das redes subcorticais. Então, quando a gente olha o diagnóstico do TDAH, o profissional interpreta que o problema, né, que a disfunção central é a atenção e impulsividade. Então, ele inicia a intervenção focada nisso. Mas, observando o funcionamento real da criança, há sinais sutis de que o principal eixo afetado não é apenas ação e inibição. A hiperreatividade às incertezas, uma sensibilidade elevada ao erro, antecipação negativa das tarefas novas. E estes sinais, eles não vêm, às vezes, do TDAH em si, eles vêm da base genética compartilhada com outros quadros internalizantes, como da mãe e do pai.
Ao focar apenas no diagnóstico, o profissional ele tenta fortalecer, né, sem estabilizar a regulação, sem modular, às vezes, a ansiedade, às vezes, sem trabalhar com previsibilidade e segurança, e às vezes a criança vai resistir, vai parecer não evoluir, vai desenvolver mais ansiedade, e o profissional, essa intervenção, ela não está errada, ela está desalinhada com o mecanismo genético funcional predominante neste caso. Então, esse mapinha aqui é como se fosse o nosso cérebro. E, por exemplo, existem genes disfuncionais em todas essas regiões do cérebro. Então, é como se fosse um mapa mesmo, né? Visto de cima. E a gente observa que todas essas alterações, elas não ficam só numa redezinha bonitinha, que a gente só vai estudar aquela. Ela fica espalhada, porque ela está envolvendo o quê? Sinapse. Sinapse tem em várias outras regiões cerebrais. Ela está envolvendo neuroplasticidade. Neuroplasticidade, todas as regiões cerebrais passam por neuroplasticidade. Então, ou seja, tem genes específicos para muitas regiões cerebrais, ou seja, pode compartilhar muito, né? Muita disfunção. Ou seja, o risco genético, ele não vai apontar para um local único do cérebro, né, ou para uma rede específica, mas para sistemas distribuídos que organizam funcionalmente o cérebro, certo? Então, eu sei que é um pouco complexo todo este, né, esse conhecimento, mas quem está entendendo aí, fala para mim, dá um feedback, se vocês estão aí, se estão anotando, se está tudo certo. Aqui, a pergunta ela vai mudar. A gente vai mudar de qual protocolo para TDAH para quais vulnerabilidades de rede esse genótipo favorece neste momento do desenvolvimento. Então, é exatamente aqui que muitos profissionais erram, porque não fazem essa pergunta quando o comportamento muda de forma silenciosa. Quando o profissional desconsidera a arquitetura genética compartilhada que atravessa quadros como TDAH, ansiedade, depressão e bipolaridade, interpreta o caso a partir de categorias diagnósticas isoladas, como se cada transtorno ativasse sistemas independentes. Ele passa a operar em um nível fenotípico e tardio do problema. Neste ponto, o que o profissional às vezes enxerga são os comportamentos finais e não os mecanismos que sustentam esses comportamentos. Então, é exatamente aqui que a autoestimulação, um outro comportamento da criança que costuma ser mal interpretado. Então, esta semana compartilhei um post sobre autoestimulação, sobre este tema. Muitas pessoas vieram interessadas em conhecer um pouco mais, em saber um pouco mais sobre isso, porque realmente é um comportamento ainda que surge geralmente na segunda infância, pode acontecer também na primeira infância, mas que surgem ainda muitas dúvidas. Então, crianças que se autoestimulam caem nesse mesmo sistema, sem ter vista do ponto da genética e ambiental compartilhado, uma criança que se autoestimula. Primeiro, o cérebro dela não está processando esse estímulo da mesma forma que o adulto. Então, a autoestimulação não surge do nada, né? Ela não é um novo sintoma, ela é um produto direto da organização funcional disponível naquele cérebro naquele momento. Então, quando essas redes de regulação emocional, previsibilidade, controle executivo estão vulneráveis, algo comum em genótipos compartilhados entre quadros internalizantes e internalizantes, o cérebro da criança acaba recorrendo a essas estratégias de regulação de menor custo. E neste caso da autoestimulação, o corpo vira este regulador. São regiões diferentes, com cargas hormonais diferentes, da visão do adulto, que gera uma sensação sexual não madura. O cérebro da criança não repete o que ele simboliza, então ele ainda não simboliza a sexualidade, é algo que ele não pode contar ainda com recursos cognitivos emocionais para isso, porque ele ainda não desenvolveu, então ele vai repetir um comportamento que regula. Se esse comportamento está sendo repetitivo, é porque ele regula de alguma forma algum sistema que está disfuncional. Ou não, nem sempre o sistema está disfuncional. E aí que surgem estudos recentes que falam sobre a síndrome da gratificação na infância. Então, por exemplo, se a criança pressiona, balança, repete, busca esse estímulo, o alívio rápido, isso às vezes não chega a ser um desvio de comportamento, mas é algo que precisa ser bem investigado. Muitas vezes, esse comportamento é um marcador funcional. Então, esse comportamento está dizendo mais ou menos assim, né? Que as redes internas
não estão conseguindo sustentar esta organização sozinhos. Então, o corpo está sendo usado muitas vezes como regulador. E isso conversa diretamente com os 3 eixos que a gente conversou anteriormente, né? Que é o eixo sensório associativo, o tarefa positiva default e o eixo somato-motor visual. Então, ao tentar eliminar a autoestimulação, sem compreender quais eixos estão estáveis, sensório motor, sensório associativo, somato-motor visual, o profissional ele vai remover um regulador antes de oferecer outro. Então, muitas vezes ele não vai compreender e acaba que a intervenção não será eficaz, né? Aumenta a exigência cognitiva, muitas vezes, da criança, de um sistema ainda que está em regulação, eleva o custo neural de funcionamento, reforça trajetórias menos adaptativas de longo prazo. Muitas vezes a intervenção pode ser tecnicamente correta, mas funcionalmente desalinhada com o que aquele cérebrozinho está precisando naquele momento. E agora você pode estar pensando assim, mas, doutora, como que eu sei em que fase do desenvolvimento, como que este cérebrozinho, o que esse cérebrozinho está passando? Preciso fazer uma ressonância magnética? Preciso fazer algum exame neurobiológico, neurológico de cargos? Não, você não precisa em um primeiro momento, né? Você não precisa em um primeiro momento. É claro que algumas patologias sim precisam, e isso cabe ao neuropediatra, ao psiquiatra da criança determinar. Mas, quando você, profissional da infância, está lidando com esses comportamentos todos os dias, seja na escola, seja na clínica, ou ter vários sinais comportamentais que indicam cada fase, cada circuito, isso muitas vezes é uma dificuldade de observar isso no comportamento da criança, né? Conhecer os marcos neurais de desenvolvimento de cada circuito. Não é aquela decoreba, de tal fase é isso. Não, é entender a funcionalidade como um todo. Ter um meio de análise estruturado para sistematizar o que você está observando no comportamento no dia a dia. E sabe de uma coisa? Você já faz isso intuitivamente. Você já olha para uma criança e pensa, esse aluno parece mais imaturo emocionalmente. Essa criança parece mais evoluída do que outras crianças, evoluída cognitivamente do que as outras crianças pela idade dela. Então, você já percebe, você só não tem ainda uma linha, uma lente científica para sistematizar tudo isso. Então, é necessário transformar essa percepção em uma análise estrutural. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você seguir o que eu mostrei hoje, você acha que seria capaz de transformar tudo isso na sua prática profissional, colocar na prática isso? Você acha que conseguiria parar de trabalhar aqui na tentativa e erro, tomar decisões profissionais com base científica real, ver resultados verdadeiros nas crianças que você atende? Então, se você respondeu sim, você está a um passo para se tornar realmente um profissional qualificado. Tem aquela crença enraizada para compreender os mecanismos neurobiológicos e o comportamento da criança é necessário, às vezes, né? A nossa crença de ter vários anos de estudo, de ser doutor em neurociência ou algo do tipo. Não, você só precisa de uma lente certa, de um raciocínio clínico pedagógico correto, com base na neurociência. Então, quantos de vocês ficaram entusiasmados com tudo isso que a gente acabou de ver aqui? Quantos de vocês estão se sentindo até mesmo um pouco sobrecarregados, porque viram tantas coisas? É normal, é muita informação, realmente. E olha que apenas isso, né, é apenas um pouquinho do conhecimento ainda que a gente pode explorar dentro da neurociência, do comportamento da criança. Então, é exatamente por isso que eu criei algo bem especial para vocês. Tudo bem se eu passar alguns minutinhos a mais apresentando uma condição bem exclusiva que a gente criou especialmente para ajudar vocês a implementar tudo isso na prática? Então, digite aqui nos comentários para eu saber. Eu vou mostrar algo que mudou e vem mudando a vida de vários profissionais. Mas antes, deixa eu te contar uma história bem rapidinho de como eu criei tudo isso, né? Depois que eu terminei meu pós-doutorado, eu comecei a formar profissionais e percebi uma coisa: cursos rápidos não bastavam. Você pode fazer um workshop de 8 horas sobre neurociência da infância, vai ser bem animado, terão vários insights, mas 2 semanas depois você, às vezes, volta para a mesma prática de sempre. Por quê? Porque transformação profissional, real, científica, exige fundamento científico sólido. Prática supervisionada, não é só teoria. Tempo de maturação de todo esse conhecimento que precisa ser consolidado. Então, foi por isso
que eu criei a nossa pós-graduação em neurociência do comportamento da criança. São 12 meses de formação profunda, mais de 300 horas de conteúdo. Nossa disciplina se constrói um raciocínio clínico pedagógico, então não é mais um curso, né? EAD, não é só mais um curso que eu tenho lá numa plataforma XYZ. É uma transformação profissional, se você quiser. Então, um passaporte para você ganhar mais, ser mais reconhecido. E eu vou mostrar o porquê. Eu vou te mostrar exatamente o que você vai aprender. Como que eu formei todo este pilar para este ancoramento de fundamentação científica da infância. Então, dentro das disciplinas dessa pós, encontro os fundamentos da neurociência do desenvolvimento. Então, aqui eu organizo a base que quase todo profissional recebe de forma fragmentada, que é aquelas coisas separadas didaticamente. Não é isso. Não é decorar mapas de desenvolvimento, é entender como o cérebro em desenvolvimento se organiza ao longo do tempo com um respaldo científico sólido. A mesma base que sustenta a minha formação em mestrado, doutorado, pós-doutorado. Dentro da disciplina 2, a gente vê neuroplasticidade de aprendizagem. Então, essa disciplina exige um entendimento profundo de neuroplasticidade, que mudou bastante nos últimos anos. E aqui eu ajudo você a compreender, né, esses termos científicos para que você entenda isso na prática também. Na disciplina base terceira, nós montamos, então, eu apresento para você os circuitos neurais do comportamento. Então, o comportamento ele deixa de ser interpretado como uma característica, um sintoma, ele passa a ser visto como uma expressão de circuitos específicos que funcionam em conjunto. E é aqui que o profissional aprende a entrar no mecanismo, aprende a entrar no entendimento de redes neurais, como isso vai mudando ao longo da infância e adolescência. Outra parte também que é muito importante é a fase neurobiológica. Então, essa disciplina vai ensinar algo que muda muito a prática, né? Que nem todo o cérebro está disponível para qualquer intervenção ou em qualquer momento. Então, aqui o profissional aprende a reconhecer a fase neurobiológica, que a criança está a ajustar expectativa, estratégia, algo que só a neurociência do desenvolvimento atual permite fazer. Nós também trabalhamos, né, que é base, entender as funções executivas na infância, processamento sensorial, social, tudo isso deixam de ser esses conceitos genéricos, então o foco é realmente entender como essas funções emergem, com muitos exemplos, analogias, gente, com muita didática, e quando você não entende alguma parte, a gente volta, olha, trabalha isso na aula ao vivo, com outras perspectivas, com outras ideias. Então, quando ainda a gente não entende muito bem, né, muitas vezes ocorre erros na clínica, na escola, através da falta de conhecimento destes dois pilares também. Dentro do processamento sensorial e social, a gente vai conseguir integrar, a gente vai conseguir entender um pouquinho mais sobre esse processamento sensorial, como isso está relacionado à regulação emocional, às relações sociais, como eles compartilham redes neurais. Então, aqui eu deixo claro que essa formação não serve para mais um título, ela sustenta caminhos diferentes, aprofundamentos acadêmicos, de nível mestrado e doutorado, uma prática clínica mais precisa, uma plantão educacional mais coerente ou formação de profissionais ancorados em leitura neurobiológica consistente. Então, o primeiro passo é tirar esse conhecimento do lugar de conteúdo acumulado e colocar em um lugar de conteúdo estratégico, ativo estratégico. E para isso, a gente integra, então, a parte 2. A parte 2 é como integrar esse conhecimento. Então, eu vou ajudar vocês ao quê, né? A gente terá também encontros individuais, onde eu vou ajudar vocês a organizar esses conteúdos, a localizar a dificuldade real de cada disciplina e a traduzir todo esse conhecimento neurobiológico em decisão prática. Qual pós-graduação, seja presencial, seja semipresencial, EAD, que o professor para o seu tempo para atender cada aluno individualmente nos seus objetivos, nas suas dificuldades e no entendimento dessas dificuldades. Então, é muito difícil. E a nossa pós, a gente consegue fazer isso, porque ela não é só um instrumento de conteúdo, conteudista, ela é um instrumento também de colocar isso tudo na prática.
Dentro da parte 3, então, é o que fazer com esse conhecimento. Então, qual professor que vai ajudar você a passar para um próximo passo, né? A estimular você em um próximo passo, no sentido do quê? De aprofundamento científico ou acadêmico. Então, daí eu vou utilizar tudo isso, toda essa base aqui para aprofundar um projeto de mestrado e doutorado. Ok, muito legal, a gente vai fazer, encontros individuais para isso. Uma prática clínica, eu não quero trabalhar na área acadêmica, eu quero para uma parte clínica mais precisa com os meus atendimentos. A gente vai alinhar isso individualmente. Uma prática educacional mais coerente, então eu trabalho na clínica, eu trabalho na educação. A gente vai alinhar isso também com as suas propostas, seus objetivos profissionais, porque o profissional ele não fica estacionado. Ele, junto com todo esse conhecimento, é natural que ele queira fazer algo para este conhecimento, que é muito conhecimento adquirido. E a formação, ou daí eu não quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com formação de profissionais, mentorias profissionais, eu quero empreender. A gente vai partir também, vai estruturar isso também, vai te ajudar, né, a encontrar este caminho, tá bom? Então, para construir todo este repertório, educacional que eu coloquei na nossa pós hoje, que permite entender a neurociência do comportamento da criança, eu percorro um caminho bem longo, né? Graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, produção científica, congresso, leitura constante, todos os dias eu leio estudos científicos das mais diversas revistas científicas mais reconhecidas mundialmente, com certeza. Então, foram muitos anos de estudo e investimento financeiro significativo, milhares de horas dedicadas à minha formação acadêmica e prática. Então, este percurso foi necessário para mim, porque eu escolhi a via de produção científica, mas ele não precisa ter um caminho de todo profissional, né? Se quer atuar melhor com as crianças. Então, o que eu fiz ao longo deste tempo foi organizar este conhecimento, filtrar o que realmente sustenta na literatura atual. Então, não é só reproduzir qualquer artigo científico. Não é só. Isso aí a gente faz nas redes sociais, né? Apresenta um estudo científico X, Y, Z, mas unir este conhecimento atual, entender e interpretar este conhecimento para a prática profissional cotidiana. Não para substituir uma formação acadêmica longa, nem para prometer atalhos, mas para evitar que você precise se perder em conteúdos. Não precisa se perder em conteúdos soltos, modelos ultrapassados, tentativas pouco criteriosas. Então, ao invés de anos tentando descobrir o que faz sentido aplicar, você acerta um caminho estruturado, com base científica, focado em raciocínio clínico e educacional e alinhado hoje ao que sabemos sobre o cérebro da criança. Mas você também pode estar pensando em algumas coisas agora, né? Eu quero endereçar isso antes de continuar, tá? Então, pós-graduação parece muito pesado, muito acadêmico. Será que eu vou conseguir acompanhar? Eu trabalho o dia todo, tenho filhos. Olha, eu entendo perfeitamente. Também tenho filhos, eu trabalho o dia todo, mas essa pós ela foi desenhada especificamente para profissionais que trabalham como você. Não é uma academia cheia de coisas impossíveis, teoria, é uma prática aplicada. Você não precisa largar a sua vida. A pós ela vai te encaixar na sua rotina. Você terá 12 meses para concluir. Ok, você concluiu tudo o que precisava. As avaliações, cada módulo tem uma avaliação final para você integrar o conhecimento daquele módulo. E depois de 12 meses, você vai também terá, né, as aulas ao vivo, comigo mensais. Então, a gente lá tira dúvidas, comenta sobre um tema específico. E depois deste tempo, você terá também 6 meses a mais para rever os conteúdos que você precisar. Então, você tem mais isso, tem mais tempo com essa pós. 12 meses terminou, a gente dá a entrada na documentação para o seu certificado e em 6 meses você fica ali ainda aproveitando todo este conteúdo. Daí eu não tenho formação forte em neurociência. Será que eu vou entender? A pós foi criada exatamente para isso, para quem não tem. Ela é como base. Você pode comentar do zero, a gente vai construindo juntos, porque eu utilizo muitas analogias, muitos exemplos práticos para que algo denso e muito robusto se torne algo simples. Você pode perguntar para os meus alunos, porque é realmente isso que acontece. Fundamentos explicados de forma clara, então tem uma linguagem acessível, não é aquele acadêmico, teórico desnecessário. Tem exemplos práticos constantes, tem eles. Então, se você entender os princípios que eu mostrei hoje, você consegue acompanhar tranquilamente a nossa pós.
Tá, e se eu não conseguir aplicar na minha área específica, sou fono, TO, sou assistente social, a neurociência do comportamento da criança, ela vai se aplicar a todas as áreas que lidam com crianças. Esse também é áreas que lidam com adultos, porque às vezes, como os adultos, os traumas de infância, toda a infância do adulto precisa ser compreendida. Então você vai sim aproveitar todo esse conteúdo. Ou você vai aproveitar também muito na educação, na sala de aula, como coordenadora, como orientadora, como psicóloga clínica, através de atendimentos individuais, em grupos, psicopedagogias, nas dificuldades de aprendizagem, no fono, na linguagem, comunicação. O TO também aprende muito sobre integração sensorial. A educação parental, educadores parental aproveitam todo o conteúdo justamente porque sai de um conteúdo básico para um aprofundado. O fisioterapeuta também, através do entendimento de toda essa formação comportamental, que é muito complementar hoje à fisioterapia, porque, na verdade, todos os profissionais atuam integralmente, cada um na sua área, mas é muito importante o entendimento dessa multidisciplinariedade, né? Assim, os mecanismos neurais, eles são os mesmos. O que muda é o contexto da aplicação desse conhecimento. Então, eu te ensino exatamente como adaptar para o seu contexto específico. Eu preciso falar algo também bem direto com vocês agora. Nós falamos de vocação, de profissão, impacto, como isso pode impactar também na vida da criança, mas você também vive de resultado financeiro, né? Você também precisa de dinheiro. Hoje, a média salarial de muitos profissionais da infância, apenas com graduação, gira entre 2 e 3 mil reais. E eu sei que muitas de vocês conhecem essa realidade. Agora, olha esse print, dados divulgados com base no levantamento do IBGE, mostra que profissionais com pós-graduação podem ganhar quase o dobro, em alguns casos até mais. Isso significa que a mesma profissional, com a mesma experiência no mesmo mercado, pode praticamente dobrar a sua renda apenas porque decidiu se qualificar. E não é uma qualificação teórica, é uma qualificação prática, o que gera muito mais resultado quanto intervenção, quanto alinhamento, quanto posicionamento e autoridade. Então, vamos ser bem pé no chão. Se você investe em uma pós-graduação que te posiciona melhor, te dá autoridade, abre portas, cargos maiores, atendimentos mais valorizados e oportunidades melhores, esse investimento começa a pagar simplesmente pelo fato de você sair da pirâmide. Vai uma pergunta bem desconfortável, né? Quanto custa continuar ganhando o que você ganha hoje pelos próximos 5 anos? Quanto dinheiro você deixa de ganhar por não ter um diferencial real no currículo ou na sua prática? Então, hoje até então, tem algumas empresas que não. Olha o currículo parece tudo igual, mas ele vai te qualificar pelo seu conhecimento, pela união do seu conhecimento teórico com a prática, porque conhecimento teórico está lá no papel, mas a prática é que vai te diferenciar. Não é um gasto, é uma projeção financeira. Então, profissionais especializados cobram mais, são escolhidos antes, assumem posições melhores, negociam com mais segurança. E quando você soma isso à neurociência do comportamento da criança, você entra em uma área que está crescendo muito, que tem muita demanda e que exige qualificação. Então, você pode continuar competindo por preço ou pode começar a competir por autoridade. E a autoridade gera bastante renda. Mas, doutor, o que eu gostaria de acesso? O que é essa pós? Então, quando você se inscrever na pós, você terá acesso a tudo isso. 360 horas de aulas, 9 disciplinas estruturadas, materiais escritos, slides, materiais de apoio, videoaulas, 12 meses de acesso a pós, 12 meses de 18 meses de acesso, ou seja, 12 meses você termina a pós e você tem mais 6 meses de bônus para ficar ainda assistindo todas as atualizações, que aulas ao vivo, tudo que está rolando ali. Tem alunos que não querem mais sair dali, tem alunos que pediram para um mestrado, continua com mestrado. Mas é claro que eu sempre gosto de ter pertinho comigo profissionais bem qualificados e bem instruídos. Além de tudo isso, além todos esses bônus, você tem um acompanhamento diário comigo. Então, eu estou assistindo tal aula, fiquei em dúvida em tal coisa. É uma dúvida pontual, a gente consegue discutir, a gente consegue entender isso? A gente consegue, então a gente já tira a dúvida ali mesmo. Além de ser certificado e reconhecido pelo MEC, né?
E outros bônus especiais, eu preparei para vocês também, né? Oferta exclusiva para a nossa turma ali, bem especial. Então, eu poderia muito bem disponibilizar somente conteúdo gravado, que somam as 360 horas gravadas, permissão certificado com 12 meses de duração, como outras formas. Mas a minha missão aqui é realmente ir junto com você. Então, eu preparei algo bastante especial junto com a minha equipe, além dos conteúdos da pós-graduação, materiais complementares, plantões de dúvidas. Eu vou entregar alguns bônus também para vocês aproveitarem essa pós e tornarem especialistas na área. Além também de ter um desconto especial para aluno no CONSEC, uma conferência internacional do cérebro e comportamento da criança que acontece todos os anos, com palestrantes convidados, palestrantes externos. Então, este ano ele será um evento presencial, então cada aluno terá um desconto bem especial, gente. Assim, vocês quase pagam um valor simbólico comparado aos participantes de fora. Quando ele é um evento totalmente online, ele é gratuito. Então, não será cobrado nada, né? Apesar de ter de vários palestrantes com temas muito legais, muito atuais sobre a infância também, junto com o certificado. Então, vocês também terão, após e mais um congresso de certificado. Além disso, também temos uma imersão gratuita. É um dia inteirinho de seminário comigo, justamente porque a gente tem esse ambiente acadêmico já mais parecido com mestrado, doutorado, como também de outras universidades externas, né, internacionais. Então, é assim também. Geralmente, a gente tem um dia todo de atualização científica. Então, o que é esse dia todo de atualização científica? Vocês terão temas apresentados por mim, temas diversos. Muitas vezes você também escolhe temas que a gente coloca lá no grupo para vocês escolherem, votarem nos temas. E a partir disso, então, a gente faz o nosso seminário interno, que é o dia inteirinho estudando sobre o comportamento da criança, sobre as atualizações científicas também sobre isso, tá bom? Ele é totalmente gratuito e você também ganha os certificados. Então, além da pós, do certificado da pós, você também tem um certificado do Contec, o certificado da imersão NCC, que com certeza também engrandece e deixa bem robusto o currículo de vocês. Além disso, né, como eu disse, que eu não vou deixar vocês sozinhos, né, essa não é para conteúdo e deixar o conteúdo com vocês, a gente também tem 6 mentorias individuais, então 6 encontros individuais, justamente para acompanhamento mais próximo e personalizado da sua profissão. Então, e 6 meses de acesso extra, né? Então, nestes 6 meses de mentorias individuais, a gente vai trabalhar naqueles pontos, nas suas dúvidas específicas, qual também o seu propósito, né? Qual a sua ideia para essa pós, o que você deseja planejar no futuro, você precisa de mim para este planejamento, a gente faz esse planejamento juntos, então, um projeto de mestrado, tudo isso tem custo, gente, isso tem custo adicional. Então, realmente, assim, pegar na mão é uma pós que não é uma pós, é praticamente uma certificação de qualidade junto com uma mentoria extra. E esses 6 meses extras também é bem importante, porque muitas coisas vocês querem realizar. Então, só esses bônus valeriam mais do que o valor da pós. Mas a minha intenção realmente é facilitar este acesso para vocês. Está muito facilitado. Se eu fosse tomar todos esses integráveis dessa pós, poderia cobrar tranquilamente 12 mil reais, como cobram também por aí. Mas como eu criei essa pós-graduação, eu tinha duas opções. Fazer o mais barato possível, então cobrar um valor de cursinho, e abrir para 500 pessoas, entregando apenas o conteúdo gravado e pronto, sem nenhum suporte extra, sem nenhum curso extra, sem nenhum certificado extra, sem nenhuma mentoria extra. Mas aí eu não conseguia dar este suporte real, não teria como fazer uma supervisão individualizada, não seria uma transformação, seria um consumo de conteúdo. Não formaria profissionais altamente qualificados para o mercado. Não é a minha intenção. Então, eu decidi fazer do jeito certo, né? Limitar as vagas e cobrar um investimento justo nessa troca. Então, dar suporte real durante 12 meses, fazer supervisão direta nos encontros ao vivo, garantir que você realmente aplique e transforme esse conhecimento, criar uma comunidade de profissionais que sustentam também o seu objetivo. E claro que eu escolhi a opção 2, porque eu não quero vender cursos aí, né, só porque eu tenho um curso para vender. Não é isso. Eu quero transformar essa visão e capacitar você com essa pós-graduação completa voltada ao comportamento da criança. Para isso, eu cobraria, sim, 6 mil reais, 5.997.
né? É o preço real, é uma transformação real que exige investimento real, meu e seu. Então, a gente fica horas, às vezes, discutindo sobre o tema. A gente fica dias, às vezes, discutindo sobre uma dúvida que você tem, sobre um atendimento. Então, é o meu tempo e é o seu tempo que precisam ser valorizados. Mesmo cobrando 12 mil reais, seria um ótimo negócio, né? Considerando tudo que você tem acesso, já que foram mais de 12 anos de formação intensiva, mais de 200, muito mais. Nem sei quantificar a quantidade de dinheiro investido para eu estar aqui hoje, mas é claro que eu não vou cobrar isso, né? Na verdade, o investimento normal nessa pós, no valor comercial de Estado, é de 5.997, e este valor ainda é muito abaixo do que deveria ser. Mas hoje você poderá ter acesso a todo esse conhecimento condensado nessa pós-graduação por uma oferta muito mais especial. Espera aí, porque isso aí já vem com essa oferta especial. Antes de tudo, eu quero revelar, né, um resumão aqui do que você vai ter. Então, deixa eu recapitular, né, pela última vez o que você vai levar na pós. Então, uma pós-graduação com mais de 360 horas certificadas, 12 meses para concluir essa pós, para ter toda a certificação dela, 12 encontros ao vivo, com supervisão direta, imersão de atualização científica gratuita, totalmente gratuita para você, com certificado. 6 meses adicionais de conteúdo, de acesso a este conteúdo, né? Biblioteca de 50, mais de 50 artigos, com eles, dentro deles, esses estudos de caso, 6 acompanhamentos individuais, gente, uma mentoria junto. Então, não é só após, eu estarei junto com vocês durante esse percurso. E a nossa Conferência Nacional do Cérebro e Comportamento da Criança com certificado e uma comunidade ainda exclusiva dos alunos seria um valor, assim, inestimável. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Na verdade, algumas perguntas. Se tudo que essa pós-graduação fizesse fosse te dar a base científica sólida, que você sempre sentiu que faltava para você trabalhar com segurança, sem dúvida, isso já valeria mais de 12 mil reais. Então, quanto vale ter autoridade no conteúdo, saber o que está fazendo, saber por que você está fazendo aquele tipo de intervenção, seja clínico ou pedagógica. E se tudo que ela fizesse fosse transformar realmente você numa referência na sua área, lá no seu trabalho, na sua empresa, então fazer com que os colegas te procurassem, as famílias te procurassem, as instituições te procurassem para dar cursos, palestras. Quanto que valeria? Quanto valeria ser a profissional que essas pessoas querem? Verdade, obviamente, ela não faz tudo isso muito mais, mas mesmo se fizesse apenas uma dessas coisas, já valeria todo este investimento, tá? Vocês viram que eu poderia cobrar facilmente 12 mil reais, somando todos estes bônus, talvez a metade disso já estaria muito acessível, mas eu estou indo além para que você que quer se inscrever nessa oferta, para você que quer se inscrever dessa vez, que não quer deixar essa oportunidade passar nessa vez. Então, irá ter acesso a tudo isso, não por 12 mil, nem pela metade disso, mas sim por 12 vezes de 399,70 no cartão ou 3.997 à vista. Um super desconto, oportunidades para você alavancar a carreira e de ser um profissional realmente reconhecido. Mas lembrando que essa oferta ela só está disponível enquanto estiver as inscrições abertas. Depois o valor lhe será o valor cheio de 5.997 pelo site oficial ou diretamente com a minha equipe. Então, está preparado para começar essa jornada de transformação junto comigo? Está aberta as inscrições. Escaneie o QR Code aqui que aparece na tela, aperte o botão que aparece aí na tela para você ir para a área de pagamento. Lembrando que a nossa pós-graduação é 100% reconhecida pelo MEC e está em uma das maiores faculdades do Brasil, que é a Anhanguera. Então, não é mais um curso, é uma pós-graduação com reconhecimento, é um peso a mais para o seu currículo e sua carreira profissional. Mas por que eu estou fazendo tudo isso, esse desconto, essa entrega? Porque hoje você investiu tempo aqui comigo, você provou que realmente quer informação. E eu quero recompensar isso, né? Mas este valor especial é exclusivo para quem está aqui hoje. Se você deixar para comprar quando as inscrições fecharem, não poderei garantir essa mesma oferta, tá? Então, neste ponto, você tem duas escolhas. A escolha um que é não fazer nada, voltar para a sua rotina, continuar aplicando o que sabe, ficar pensando, será que por que eu não investi naquela pós-graduação, mesmo que seja uma pós-graduação, é um conhecimento necessário para a minha atuação profissional,
provavelmente a mesma insegurança profissional, né, saindo dessa insegurança profissional, desses mesmos resultados inconsistentes, às vezes com a mesma frustração, que não funciona, que não entende essa base neurocientífica. Ou a escolha 2, que é confiar, se inscrever e aplicar esse conhecimento na pós, né? Investir em você, investir na sua qualidade, investir na sua carreira, e você terá, com certeza, você terá uma profissional completamente diferente, já saindo do primeiro módulo, tendo como base científicas sólidas, tendo referência na sua área, tomando decisões com segurança, tendo resultados reais na criança, nas intervenções, na sua carreira, em decisões pedagógicas, em decisões clínicas, tudo muda. Então, a decisão é sua. A gente já passou um tempo aqui, eu gostaria de responder todas as perguntas, mas para não ficar muito extenso, também vou responder algumas questões particulares no privado, então se precisarem tirar mais dúvidas, podem deixar suas perguntas lá no meu Instagram, no direct, ou até mesmo na caixinha de perguntas, que eu abro nos stories frequentemente, e espero que tenham aproveitado ao máximo essa Masterclass, e claro, para os que já garantiram sua vaga na pós-graduação, sejam todos muito bem-vindas, bem-vindos. Eu tenho certeza que será um grande divisor de águas o conhecimento que vocês vão ter lá dentro. Então, um grande abraço, ficamos à inteira disposição para atender você. Então, basta chamar também o nosso suporte lá no WhatsApp. Desde já, meu muito obrigado e sucesso a todos vocês.